Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da segundona, dia 28 de agosto. Sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Bora lá, time, iniciar aqui as análises da segundona. Antes, três coisas bem simples. Deixa aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Ajuda demais o nosso canal. Se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, depois se inscreve. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Bora que bora! Antes da primeira análise aqui na Itália, deixa eu divulgar o nome do vencedor do boné da Bombetta. Carlos Campos, 2999. Carlos, entre em contato com a gente pelo Insta, o boné é seu. O Carlos sempre vem comentando e teve um comentário muito bacana também no último vídeo. Então, nada mais justo, o boné é seu. Escolhe se é o preto ou se é o branco, tá legal? Bora que bora, 13h30 na Itália, Salernitana versus Udinese. Time, eu tenho aqui três alternativas em pré-live pra gente, tá bom? Primeiro, o histórico é um histórico over gols, um histórico com muitos gols. 3-2, 4-0, 2-1 e 1-1. Então, pelo histórico, o mais de um gol e meio pode ser uma alternativa. Odd de 1,35 para colocar num bilhete duplo. Trazendo aqui mercado de escanteios, a Salernitana tem uma média baixa, 3,2 cantos por partida, e a Udinese fora de casa também uma média baixa, 4.4. O que eu trabalho aqui? Um jogo para poucos cantos, under cantos, menos de 15 escanteios, menos de 14 escanteios. Pega essa informação, complementa no seu bilhete. Cartões, eu também gosto. O Juizão tem uma média de 5.6, campeonato italiano geralmente sai cartão, e a Salernitana tem uma média de 2 cartões por partida, a Udinese 2.5. Pelo menos um cartãozinho para cada equipe, e essa linha de 2,5 cartões, mais de 2,5 cartões, também deve acontecer. Se o primeiro tempo acontece e de repente o juiz não soltou nenhum cartão, essa entrada de mais de 2,5 cartões para o segundo tempo fica muito interessante, tá legal? Acho que é isso. Histórico, mais de um gol e meio, jogo para poucos escanteios, menos de 15, menos de 14 escanteios, jogo para cartões. Um cartãozinho para cada equipe ou mais de 2,5 cartões. Fechou? Bora, 14 horas na Suécia, tem o jogo do Elfsborg contra o Norrköping. Elfsborg, primeiro colocado, Norrköping, quinta colocação. Puxando o race, o Elfsborg bem pra caramba, 4 vitórias, 1 empate. Mercado de gols, mais de um gol e meio vem forte, 4 de 5. Norrköping como visitante também tem bastante consistência. Apenas uma derrota, um empate e são 3 vitórias. Mercado de gols e ambas marcam, vindo forte aqui também. O mais de um gol e meio bateu 5 de 5, ambas marcam 4 de 5. Time, já vejo duas alternativas para mercado de gols, tá? Primeiro, mais de um gol e meio, odd de 1,20 para colocar numa dupla. É um caminho. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,72, 1,70. A probabilidade de saírem 2 gols nesse jogo em pré-live é de 95%. Probabilidade lá em cima. A chance de sair um gol já no primeiro tempo é de 75%. Ou seja, o jogo começar em alta intensidade, o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, também pode ser interessante. Média de escanteios, o Elfsborg tem 6.6 e o time visitante do Norrköping 4.3. Duas equipes que jogam para frente, o gol não sai, saem os escanteios. São boas médias. Como o Elfsborg joga em casa, eu acredito que tome a iniciativa da partida. Se esse gol não sai, como eu falei, os cantos acontecem. Os primeiros 15 minutos, provavelmente o time da casa fazendo aquela pressão. Sendo assim, uma race 3 cantos a favor do Elfsborg também pode ser interessante. Mercado de cartões, Elfsborg 2, Norrköping 1.9. É um jogo importante, um jogo equilibrado, um cartãozinho para cada equipe. Fechou? Bora lá, ainda na Suécia, 14h10, jogo do Sirius contra o Malmo Safadão. Malmo Safadão, terceiro colocado, pega o Sirius, 12ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na race.
O Sirius em casa oscila, 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols eu gosto. Mais de 1,5 gols batendo em 4 dos 5 últimos jogos. O Malmo jogando como visitante também oscila. 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 3 de 5. No histórico, 5 confrontos, o Malmo venceu 1, 2, 3, 4, apenas uma vitória para o Sirius. Ou seja, historicamente o Malmo leva a melhor. Dentro do histórico, dos 5 últimos jogos, 4 batendo mais de 1,5 gols. Ou seja, já temos aqui 2 possíveis entradas. Mesmo fora de casa, o Malmo tem uma leve vantagem. Odd de 1,74, 1,67, Malmo empate anula. Lembrando que é o Malmo Safadão. O Malmo Safadão, ele gosta de surpreender, tá bom? Mas eu acho que Malmo empate anula em pré-live pode ser uma alternativa. Para quem quiser operar em mercado de gols, eu vou aqui. Mais de 1,5 gols, odd de 1,20, pega essa odd, coloca numa dupla. Probabilidades, mais de 1,5 gols, 70%. Time, aqui uma dica bem interessante, tá? Jogos do Malmo geralmente são jogos bons para escanteio. Mesmo fora de casa, ele tem uma média de 6 por partida. Qual que é a pegada aqui? Final do primeiro tempo, jogo 0-0 ou o Malmo perdendo esse jogo por 1-0 para o Sirius, tenta pegar o canto asiático, o canto limite. O Malmo tem 80% de probabilidade para sair um escanteio no final do primeiro tempo. Agora, se o Malmo estiver vencendo o jogo, automaticamente que você evita essa entrada, tá bom? Cartões 0.7, 1.5, baixo número aqui para cartões. Cartões eu tô fora dessa partida. Malmo empate anula, mais de 1,5 gols. Escanteios para o lado do Malmo, principalmente final do primeiro tempo, canto asiático, canto limite, se estiver empatada a partida ou o Malmo perdendo o jogo. Fechou? Bora lá, time! Às 15 horas, eu separei 2 jogos aqui na Arábia Saudita, tá? Aliás, a Arábia Saudita se reforçando absurdamente. Vários bons jogadores indo para lá. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho às 15 horas jogo do Al Ittihad e também às 15 horas jogo do Al Hilal. Essas duas equipes são favoritas para vencer o jogo e também jogos para mais de 1,5 gols. O Al Ittihad, para quem não sabe, é o time que está jogando o Benzema, Kantezinho da massa. O Al Hilal, ele conta com o Koulibaly, tem o Mitrovic na frente, Rubem Neves e está chegando também o Neymar. Ou seja, essas equipes estão muito fortes, tá bom, galera? Então aqui, Al Ittihad para vencer, Al Hilal para vencer, ambos os jogos para mais de 1,5 gols. Fechou? Bora lá, time, 15 horas na Islândia, aqui é jogo para gols, tá? Copa Vogur versus Vestnameijer, acho que é assim que se pronuncia. Vamos lá. Time da casa, 2-2, 3-1, 1-1, 1-1, 5-2, mais de 1,5 gols e ambas marcam com facilidade. Time visitante, 2-1, 6-0, 3-1, 1-1, 2-1. Gol pra tudo que é lado, ambas marcam vem forte. Histórico, 2-1, 4-1, 3-1, 2-0 e 2-0. Time, aqui ó, entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, complementa na sua dupla, tá bom? Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Fechado? E bora, 15h45 na Itália, Cagliari, que é um time que estava jogando na temporada passada a segunda divisão, subiu para a primeira, versus Inter de Milão, que tecnicamente tem um time bem superior, tá legal? Time, vamos lá. Olha o histórico do confronto. 3-1, 3-1, 2-1, 3-1 para a Inter e apenas uma vitória para o Cagliari por 2-1. Ou seja, dos 5 últimos jogos do histórico, a Inter de Milão venceu 4. Todas as partidas com mais de 1,5 gols e ambas marcam. O que eu busco aqui em pré-live com vocês? Algo a favor da Inter de Milão. O problema é que a gente não tem odd na maioria das casas, apenas uma casa aqui com odd de 1,51, tá legal? Aí a gente pode pensar em Inter, empate anula, ou ao vivo, se a Inter estiver amassando, buscar a vitória da Inter de Milão. Se isso acontecer, a Inter amassando e uma odd acima de 1,50, aí a gente busca a vitória da Inter de Milão. Uma entrada mais conservadora, que eu particularmente gosto, é o seguinte, vai em aba especiais para a Inter de Milão vencer uma das partes. Aí ela precisa vencer o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, monta num bilhete duplo.
Para quem quiser operar em mercado de gols, eu iria em mais de 1,5 gol, odd de 1,25 para compor no bilhete duplo. Fechou? Portugal, 16:15, Rio Ave versus Porto. Tecnicamente, a equipe do Porto é superior. A gente olha aqui o histórico desse confronto, o Rio Ave venceu uma partida, o Porto venceu uma, duas, três e tivemos um empate. Ou seja, mesmo fora de casa, o Porto geralmente levando a melhor. Mercado de gols, o mais de 1,5 gol bateu aqui em 4 de 5, tá bom? Time, vamos lá. Já vejo duas alternativas. O Porto é favorito? Sim, tem um leve favoritismo. Odd de 1,47, 1,44. Eu queria aqui pelo menos odd de 1,50, 1,60. O que eu vou fazer? Ao vivo, o Porto melhor na partida, amassando o Rio Ave e odd mínima de 1,50 para cima, eu busco alguma coisa a favor do Porto. Ou então, para quem quiser montar uma dupla, aquela mesma entrada que eu citei para Inter de Milão, aba especiais para o Porto vencer uma das partes. Aí o Porto precisa vencer o primeiro ou o segundo tempo. Pelo histórico e também pelo Porto, a gente sabe que o mais de 1,5 gol pode ser uma boa alternativa. Odd de 1,26, coloca numa dupla. Trazendo aqui tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 70%. Mercado de escanteios pode ser bem interessante. Rio Ave tem uma boa média, 6,1 e o Porto 5,4. Duas equipes que produzem muitos escanteios. Qual que é a pegada aqui? Final do primeiro tempo, jogo em alta intensidade, o gol ainda não saiu? Canto asiático, canto limite. Rio Ave tem 80% para sair um escanteio no final do primeiro tempo e o Porto na mesma tocada. 80%, tá bom? Então, jogo 0-0, gol ainda não saiu, só que tá na pressão, tenta pegar um escanteio no final do primeiro tempo. Canto asiático, canto limite. Portugal geralmente sai cartão. O Juizão tem uma média de 4,2, Rio Ave com uma média de 3 e o Porto 3,6. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? 16:30, Espanha, La Liga, Rayo Vallecano versus Atlético de Madrid. Time, puxando o histórico desse confronto, geralmente Atlético de Madrid levando a melhor, tá legal? 5 jogos e o Madrid venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Nenhuma vitória do Rayo Vallecano. Olhando o histórico, o menos de 3,5 gols, under 3,5, bateu também em 5 de 5, tá bom? Ou seja, em pré-live, eu já tenho duas alternativas aqui com vocês. Algo a favor do time visitante, Atlético de Madrid empate anula ou dupla hipótese para o Atlético de Madrid. E quem quiser operar aqui para mercado de gols, eu iria em menos de 3,5 gols, under 3,5, odd de 1,28, 1,27 para colocar na dupla. Marco, o que é under 3,5, menos de 3,5 gols? Podem sair até 3 gols e você tem green. Se saírem 4 ou mais gols na partida, é red na operação, tá bom? Tabela de probabilidades, menos de 3,5 gols, 80%. Se alguém quiser operar para mais de 1,5 gol, tem 70%. Probabilidade um pouco mais baixa. Mercado de escanteios, Rayo Vallecano 4,4, Atlético de Madrid 3,2. Aqui eu vou operar para under cantos, menos cantos, para a partida ter menos que 15 escanteios, para a partida ter menos do que 14 escanteios, tá bom? Cartões, Espanha, cartão, o bicho pega. Juizão 5,2, Rayo Vallecano 1,8, Atlético de Madrid 2,2, pelo menos um cartão para cada equipe. Bora lá, 20 horas, Campeonato Brasileiro Série B. Vou falar, hein? Depois do jogo do Sport contra o Ituano, tô fora de mercado de resultados, tá bom, time? Complicado, vamos lá. Botafogo em casa, menos de 3,5 gols, 5 de 5. ABC jogando como visitante, menos de 3,5 gols, 5 de 5. Nessa partida, eu busco menos de 3,5 gols. Pega essa odd, complementa no seu bilhete. Fechou? Bora lá, time, é hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, bom sempre recordar, né? O melhor custo-benefício do mercado continua disponível para vocês. O nosso grupo VIP de futebol. Por apenas R$19,90, você pode fazer parte do time. E vou falar para vocês, é um grupo completo. Bilhetes pré-live, duplas, triplas, muito bem montadas e elaboradas. Mercado de gols, mercado de escanteios, mercado de finalização, mercado de cartões. E vou falar, hein?
Fim de semana foi bom pra caramba. Se você ainda não faz parte, clica aqui embaixo no link da descrição e venha fazer parte. Se você por um acaso não gostar, fica tranquilo. 7 dias para testar o produto, pede o cancelamento que eu devolvo o seu dinheiro. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá pro nosso bilhetinho. Time, eu vou falar para vocês, em segunda-feira uma grade mais magra, vamos com cautela e eu vou dar aquela moral para a Arábia Saudita, tá bom? Grandes investimentos, grandes jogadores e eu acho que a gente pode ter aqui um green interessante, sempre com gestão de banca, tá bom? Bora lá, eu vou buscar a vitória pro Al Ittihad, jogando contra o Al Eda, e vitória do Al Hilal contra o Al Ittifaq. Se os dois times que são favoritos vencerem, a gente pega essa odd de 1,75. Tá legal? Sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deram o likezão? Deixa o likezão que ajuda demais. Faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo, não custa nada e está sempre fortalecendo o nosso time. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, uma excelente semana para todos vocês, como eu sempre digo no início de cada semana, onde todos os seus sonhos sejam realizados, tá bom, galera? Vamos pra luta, vamos pra cima, que o nosso sonho chega. Fechado? Até amanhã, valeu, fui!